A história de Sapael. Desde o início dos tempos, quem mantinha o equilíbrio do mundo eram os Sprites. Dizem que no princípio, antes que o povo de Sapael se dividisse em tribos e facções inimigas, os humanos podiam interagir com essas criaturas místicas. Eram tempos onde os humanos viviam em harmonia com a natureza. A população dos Sprites estava espalhada por toda a Terra. Infelizmente, esta era de tranquilidade não durou. Como as tribos de Sapael continuaram a se fragmentar e a cortar laços, sua ligação com os Sprites também começou a enfraquecer. As tribos se espalharam por todos os cantos do mundo e formaram colônias, destruindo florestas, devastando campos e derrubando montanhas para que pudessem construir suas cidades majestosas. Impulsionados por um desejo de poder sobre seus irmãos humanos, algumas dessas facções se aventuraram nas profundezas da Terra, libertando assim segredos antigos e obscuros que finalmente iriam ameaçar e destruir toda a espécie humana. Talvez dentre esses perigos, o maior deles eram os grandes lordes demoníacos e os dragões que aterrorizaram o povo de Sapael e atearam fogo em suas vilas e cidades. Os mensageiros dos Sprites. Tudo estaria perdido se não fosse pelo surgimento dos mensageiros dos Sprites. Este povo raro e notável conseguiu preservar sua ligação com os Sprites enquanto o resto da humanidade a havia perdido. Os Sprites conceberam a essas criaturas poderes mágicos para combater o mal e para recuperar o equilíbrio do mundo. Todo a Sapael se uniu por trás desses lendários indivíduos e juntos expulsaram as forças das trevas que uma vez ameaçaram a sua existência. Mesmo assim, a paz durou pouco. As várias facções que se uniram sob os comandos dos mensageiros dos Sprites logo voltaram-se umas contra as outras e guerrearam entre si. O pior de tudo é que até os mensageiros foram afetados. Apesar de anteriormente parecerem estar acima destas divisões mesquinhas, muitos deles tomaram partidos nos conflitos enquanto apenas alguns continuaram a amenizar as hostilidades. O período que se seguiu ficou conhecido como a Grande Guerra de Sapael. A Grande Guerra de Sapael. A guerra durou várias gerações e foi muito pior do que qualquer outra coisa que Sapael já havia visto. Incontáveis inocentes foram mortos, famílias foram dilaceradas, aldeias inteiras desapareceram, cidades destruídas, e governos constantemente deslocados. O mundo entrava em uma longa era de escuridão. Durante este tempo, um grupo recluso de mensageiros dos Sprites fugiram para uma pequena ilha na costa sul do continente. Eles se estabeleceram na ilha desabitada e a chamaram de Siwa, em homenagem a um grande herói da época antes da guerra. Estes mensageiros dos Sprites remanescentes renovaram e reforçaram sua união com a natureza, na esperança de que um dia o poder dos Sprites seria grande o suficiente para recuperar o equilíbrio e salvar Sapael de seu destino calamitoso. As chamas da Grande Guerra foram diminuindo aos poucos e, gradualmente, o povo de Sapael voltou a se recuperar. Esta calmaria toda, no entanto, foi ameaçada novamente por um grande demônio despertado nas profundezas da Terra, um tipo nunca visto desde a descoberta de Sapael. Os filhos da ilha Siwa. Embora Sapael seja só uma sombra do que era antes, uma luz de esperança brilha das margens da ilha Siwa. Os descendentes dos últimos mensageiros dos Sprites cresceram e estão quase prontos para deixar sua ilha natal. Será que eles seguirão os passos de seus ancestrais e lutarão pela harmonia, ou sucumbirão antes às ameaças de Sapael, e se voltarão uns contra os outros? Então já sabe como é o esquema, não é, pessoal? Curta, comente e compartilhe o vídeo, e até a próxima.